Hoje estamos com mais uma live extremamente importante para você, agente de viagem, para trabalhar com segurança. A gente, né, nós que trabalhamos com o cliente, nós sempre indicamos seguro para ele, para que ele tenha maior segurança em sua viagem, e nós, como agentes, também precisamos desse seguro. Então, hoje a gente está aqui com a Mariana, da ACAD Seguros, estamos com o Arnaldo, da Cozebra, que é nosso parceiro também há mais de 5 anos aqui na casa, então muita gente já conhece, e quem não conhece vai gostar de assistir. Assista até o final, compartilhe e tire suas dúvidas no chat aí durante a apresentação, tá bom? Arnaldo, quer se apresentar aqui para a gente? Claro, vamos lá. Bom, eu sou o Arnaldo, diretor da Cozebra Corretora de Seguros, em parceria com a ACAD, seguradora. Nós estamos reformulando essa live, até porque tiveram algumas alterações aí de nome, a Mariana da ACAD vai poder explicar melhor, mas estamos aí retomando essa live para tirar as dúvidas, até porque o mercado de turismo retomou e está vindo aí com mais força agora. E hoje até, se eu não me engano, é o Dia Internacional do Turismo, né? Salvo engano. Então, escolhemos uma data aí bem interessante e apropriada para fazer essa live. É isso aí. Obrigada, Arnaldo. E vamos, então, para a nossa apresentação. Mariana, por favor, se quiser compartilhar a tela também. Olá, boa tarde a todos. Sou Mariana Bruno. Infelizmente, minha câmera não está funcionando para vocês me conhecerem, então vai ficar só na minha voz. Espero que não seja monótono aí para vocês. Quero agradecer aqui o convite de todos vocês para a gente falar um pouco sobre esse seguro que vem crescendo bastante, cresceu inclusive na pandemia, né, que a gente teve, que a gente ainda tem, mas quando ela estava mais latente, e que agora a gente vê que o mercado de turismo voltou a todo vapor, né? A gente vê aí passagens caras, a gente vê todo mundo louco para viajar, para curtir e tudo mais. Então, nada melhor do que o dia de hoje, que é o dia de vocês, para a gente falar um pouco sobre o seguro, como se proteger e, consequentemente, acabar protegendo o seu patrimônio e também o seu cliente, né? Que uma vez cliente perdido, difícil de conquistar. Então, o seguro ajuda em toda essa parte. Então, falando um pouquinho agora, para os que estão aqui há algum tempo e que já conhecem, ou já ouviram a live, antes a gente fazia essa live com o nome de Argo Seguros, né? E hoje a empresa teve uma mudança de nome. Então, de Argo passou para a CAD. Argo é uma empresa multinacional, tá? Que deixou de operar na maioria dos países que operava. Então, em outros países, Argentina e tudo mais, deixaram de operar e o Brasil também foi um deles, né? Não por prejuízo ou por qualquer outra coisa, mas preferiram ficar só com o mercado local que eles atuavam. E aí, no meio do ano passado, a Argo entrou para ser vendida e houve interesse aí de 2 empresas para comprar a Argo Seguros. Uma é a empresa GP Investimentos e a outra empresa CyberLabs, uma empresa de segurança cibernética, inteligência artificial, e a GP Investimentos, que eu acho que aqui todo mundo já deve ter ouvido falar, né? O que mudou e o que muda em relação a isso? Deixamos de ser uma companhia multinacional e passamos a ser uma companhia nacional, né? Então, essa é uma das principais mudanças que a gente teve aqui, em termos de não só o nome, né, mas passou de Argo para CAD e deixou de ser uma empresa multinacional para ser uma empresa nacional. Todo mundo fala, mas Mari, o que mudou em termos de aceitação? O que mudou em termos de seguro ou coisa do tipo? Não mudou nada, tá, pessoal? Tudo que a gente aceitava antigamente, todo o time que já estava na Argo naquele tempo, hoje permanece no mesmo time. Então, o que mudou? Mudou que a empresa GP Investimentos e a CyberLabs trouxeram uma visão muito mais tecnológica para dentro do seguro, tá? Então, a gente já, como Argo, já tinha essa visão tecnológica, a gente já tinha esse DNA, só que com a vinda e com a venda da Argo Seguros agora se transformando em ACAD, passamos a ter esse viés um pouco mais tecnológico. Para quê? Para facilitar a vida de todo mundo.
A gente sabe que o seguro, às vezes, é um pouco difícil de entender, não tem uma linguagem muito simples e muito clara, tanto para o nosso segurado ou até mesmo para o nosso corretor. Então, a ideia agora da ACAD é continuar fazendo com excelência aquilo que a Argo já fazia, mas trazendo uma simplicidade e um valor aí tecnológico, que a gente sabe que hoje o mundo de seguros, comparado até mesmo com o mundo de vocês, de turismo ou até mesmo de banco, ele em termos de tecnologia está muito atrasado, né? Então, a ideia aí é tentar fazer chegar o seguro em mais pessoas possíveis e fazer com que fique de uma forma muito clara e simples para todo mundo entender como usar o seguro e de que forma que ele pode te ajudar. Aqui, eu gosto de trazer um pouco um número, né? O que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai falar do seguro de responsabilidade civil profissional, tá, pessoal? Então, eu gosto um pouco de trazer esses números de 2021 para vocês terem uma noção do tamanho dessa carteira, de uma noção do tamanho de quanto a gente tem em paga, em sinistros e tudo mais, tá? Então, hoje, a ACAD é líder de mercado nesse segmento, tá? Isso é uma informação SUSEP, vocês podem pegar no site da própria SUSEP, nosso órgão regulador. Somos líderes de mercado nesse produto, então, em quantidade de apólices emitidas, então, clientes que a gente tem na nossa carteira, e também em prêmio emitido, que é a soma de todos os seguros que a gente tem, tá? Então, esse é o nosso panorama. Aqui eu estou falando de todas as atividades que o seguro de E&O engloba, não só de turismo. Então, eu posso fazer seguro para tudo, pessoal, para qualquer tipo de prestador de serviço. Então, dentista, o próprio corretor de seguros, o turismo, o médico, o advogado. Então, tem um universo muito grande, tá? E qual que é o nosso universo aqui? Em 2021, a gente teve mais de 91 mil apólices emitidas só nesse ramo, tá? A gente teve mais de 71 milhões em prêmios emitidos desses 91 documentos, né? Mais de 86 mil clientes ativos. Então, desses 86, eles podem, aí, cada um ter mais de uma apólice, dependendo do risco que ele faz. Então, a gente tem 86 mil clientes ativos com apólices vigentes com a gente e já pagamos em 2021 mais de 20 milhões de sinistros. E quando a gente fala de sinistros, a gente está falando aqui não só da indenização final, mas a gente está falando também de todas aquelas coberturas acessórias, como custo de restituição de imagem, honorários advocatícios, como tantas outras que a gente tem no seguro, tá? E a gente teve mais de 4.400 sinistros avisados. Isso aqui é um ponto para todo mundo pensar, né? O povo brasileiro não é mais aquele povo que deixa de reclamar, né? Antigamente a gente falava, o povo brasileiro é aquele povo que fala, deixa disso, isso não vai dar em nada, eu não vou processar, eu não vou fazer nada. E a gente vê que essa realidade vem mudando ano após ano, né? Os brasileiros estão reclamando, colocando a boca no trombone aí, como a gente fala, ou numa forma judicial ou extrajudicial, eles não estão deixando de reclamar, tá? E o que difere o nosso time aqui, tanto da ACAD quanto do corretor que atende e é exclusivo de vocês? É o atendimento tanto da parte de sinistro quanto do conhecimento do produto, tá? Isso é muito importante. Quando você vê em outras seguradoras, você vê pessoas que estão analisando esse seguro que não são especialistas desse seguro, ou você é atendido por um time de sinistro que faz, além da regulação do sinistro de responsabilidade civil profissional, de outros produtos. E aí acaba que ele não é especialista nisso. Quando você fala com um time que é especialista nesse seguro, a linguagem fica mais fácil, o processo é mais rápido, o tempo de resposta também acaba sendo mais rápido. Então, acaba que ajuda esse atendimento a ser um pouco mais ágil para todo mundo. Aqui, como eu disse, a gente vai falar desse seguro de responsabilidade civil profissional. Qual que é o objetivo dele, né? Reparar um dano que você possa ter causado a terceiro. Sempre tem que ter o terceiro, tá, pessoal? Então, você tem que sempre causar um dano que você fez para alguém. E aqui, quando a gente fala você, a gente pode falar tanto de um profissional autônomo, então, de um agente, ou a gente pode falar de uma agência. Então, eu posso cobrir tanto o prestador de serviço pessoa jurídica, quanto o profissional autônomo pessoa física. Aqui, falando um pouquinho de como funciona, né? Então, a gente tem o segurado, que pode ser a empresa ou a pessoa, que é quem contrata a apólice, né? E a gente tem o estímulo da apólice. O que é o estímulo? É a prestação de serviço, né? Então, você precisa ser um prestador de serviço para poder ter esse seguro.
qual que é o estímulo disso nessa prestação de seguro? A falha profissional. Então, caso você cometa uma falha profissional na prestação de serviço que cause um prejuízo para o seu cliente, você já tem a cobertura do seguro, tá? Uma coisa importante, para todo seguro de responsabilidade civil profissional, você precisa ter uma reclamação. Então, eu preciso de uma reclamação desse cliente falando que ele não gostou do serviço ou que alguma coisa errada aconteceu, eu preciso dessa reclamação. E essa reclamação, ela pode ser uma reclamação judicial ou extrajudicial. Mari, judicial é aquele processo que é feito em juízo e tudo mais, com advogado. Essa judicial é o quê? Um e-mail, um WhatsApp, uma carta registrada, qualquer coisa que não seja judicial. Então, eu preciso de uma reclamação do terceiro para poder dar entrada no meu sinistro. Você pode dizer, abrir um sinistro dizendo, olha, eu acho que eu errei, e aí você entra como expectativa, mas a reclamação em si é obrigatória. Eu preciso de uma reclamação de terceiro para poder acionar a apólice, tá? A apólice de seguro, tive a reclamação, vi que houve realmente a falha, você vai abrir o sinistro, ou pelo nosso canal, ou pelo corretor, ou por e-mail, você consegue abrir o sinistro. O que você precisa para abrir? Dessa reclamação e um breve relato do que aconteceu e aonde você entende que você falhou. A gente vai analisar, vai ver esse sinistro, vai ver se vai precisar de alguma outra documentação inicial e aí provavelmente vai pedir alguma outra documentação, cópia do contrato de prestação de serviço, alguma outra informação que precise ser necessária para regular, tá? Feita essa regulação, o sinistro tem cobertura, teve a reclamação, realmente houve a falha, está tudo certinho, aí a gente entra para as coberturas, onde eu posso pagar uma indenização final, né, esse prejuízo final que você possa ter causado para o seu cliente, ou alguma outra cobertura que esteja da apólice que você precisa acioná-la, tá? Então, a gente tem coberturas fixas na nossa apólice, onde a cobertura principal, que é o pagamento da indenização final para o cliente de vocês, mas a gente tem várias outras coberturas aí adicionais que são que já estão dentro da nossa apólice, tá? Mari, oi, pode falar. Posso te interromper um pouquinho? Claro. Nós temos uma pergunta aqui da Marcela Carvalho, dizendo o que muda em relação à contratação, se é pessoa física ou jurídica. Tem alguma distinção em relação a isso, quanto à cobertura? Perfeito. Então, o que difere? Quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente está falando de uma empresa onde tem mais de um funcionário. Onde, por exemplo, a gente está falando de uma CVC, de uma outra empresa onde tenha várias pessoas ali trabalhando. Nesse sentido, é ideal que você contrate uma apólice de CNPJ para que todas as pessoas ali que prestam serviço em nome dessa empresa tenham cobertura, tá? Quando você contrata como pessoa física, a gente entende que é um profissional autônomo e que você vai ter cobertura só para aquele CPF, né? Então, você é um agente, você está fechando vários pacotes de várias empresas, e aí o ideal é que você tenha uma apólice pessoa física, para que você tenha amparo, você como pessoa física. Por quê? Porque a reclamação pode ir para você, como pessoa física, e não daqueles pacotes ou agências que você pode estar vendendo, tá? Entrando um pouco nas coberturas, dentro da nossa apólice pessoa física, a gente tem uma cobertura que chama cobertura extensiva para pessoa jurídica, tá? O que é essa cobertura e para que ela serve? Quando você contrata uma apólice na pessoa física, hoje a gente sabe que várias atividades e vários profissionais liberais, eles têm uma empresa que seja uma empresa MEI, ou que ele seja o único sócio, ou que essa empresa exista simplesmente para fins de faturamento, que ele tenha um CNPJ ali só para emitir nota fiscal ou coisa do tipo. O que acontece? A gente, na nossa apólice, automaticamente, contratando como pessoa física, você tem essa cobertura extensiva para pessoa jurídica. Então, você, que é um agente, que tem um CNPJ, que é MEI só para fins de faturamento, você também vai ter cobertura na pessoa física e na jurídica, tá? Agora, Mari, pode falar. Agora eu que fiquei com uma dúvida. Se eu faço eu faço um contrato com vocês de pessoa física, eu tenho uma MEI, mas em algum momento alguém está me ajudando a fazer essa venda, essa prestação de serviço.
Se acontecer essa falha, quando essa outra pessoa estiver me ajudando, por exemplo, na reclamação, o e-mail vai vir para ela, não para mim, só que a apólice está no meu nome. Isso também é coberto ou não? Não. Se você contratou como pessoa física, essa outro funcionário ou um terceiro ou qualquer outra coisa que estiver fazendo esse serviço não vai ter cobertura, tá? Então, quando você fala de uma apólice pessoa física, eu estou cobrindo aquele CPF. Eu estendo para o CNPJ só se esse CNPJ for para fins de faturamento. Perfeito. Obrigada, Mari. Imagina. Então, aqui entrando um pouquinho mais nas coberturas, a gente tem mais de 25 coberturas disponíveis também para você contratar, e tem coberturas que já são fixas, não são adicionais, tá? Essas coberturas, elas podem variar de acordo com a atividade que a gente está, que vocês estão contratando. Então, um médico tem uma cobertura particular diferente, que para vocês não cabem e tudo mais. Então, aqui eu coloquei algumas que são fixas e básicas que tem para todas as atividades que a gente oferece. Então, a cobertura de despesa de defesa. O que é essa cobertura? Ela vai cobrir toda a despesa de defesa que você vai ter num processo jurídico, onde você tem uma reclamação jurídica, uma reclamação jurídica, e que você precise pagar laudos periciais, caso seja necessário, depósito recursal, sucumbência, ou até mesmo os honorários advocatícios. O que são esses honorários advocatícios? É uma empresa, um escritório, onde você, como segurado, pode contratar um escritório de advocacia para poder te defender nessa esfera judicial. Esse escritório é de livre escolha do nosso segurado, a gente não indica e nem fala qual escritório você deve utilizar. Você pode utilizar o escritório que você quiser para poder te defender nessa esfera jurídica, tá? Então, esse custo de defesa, ele vai te amparar tanto numa esfera civil, administrativa e criminal, tá? Tem apólices que cobrem só o civil ou só administrativo e não criminal, e nós aqui da CAD damos cobertura para as 3 esferas, tá? A cobertura de danos à reputação, que eu considero também uma cobertura muito importante. Como eu disse lá no começo, o brasileiro está reclamando e exigindo seus direitos, né? Então, uma nota na internet, uma reclamação num jornal ou coisa do tipo, isso pode muito infringir a sua reputação como profissional ou a reputação da sua empresa. E o que a apólice te dá direito? Ela dá direito para você contratar uma empresa de assessoria de imprensa. Para quê? Para poder tentar reparar esse dano à sua reputação. Olha, vai colocar uma nota ali no jornal falando, olha, realmente houve a falha, mas isso já foi corrigido, ou olha, isso aqui é uma informação que não é verídica e tudo mais, para tentar mitigar aí esse possível dano que você vai ter na sua reputação, que a gente sabe que o seu nome e o nome da sua empresa são bens intangíveis, né? Então, uma vez manchada essa reputação, danos posteriores podem ocorrer. Acordo judicial e extrajudicial. Então, como eu disse lá também no começo, pode ser uma reclamação tanto judicial quanto extrajudicial, e aqui a apólice também paga o acordo tanto judicial quanto extrajudicial. Poxa, ficou muito fácil, muito evidente a falha, a gente tem toda a documentação, eu não preciso esperar o processo chegar em última instância para o juiz determinar o que aconteceu. O erro ficou muito evidente, ficou muito fácil, eu estou com toda a documentação, por que não fazer um acordo com esse terceiro? Né? Fazendo esse acordo, cerca de 85% das nossas apólices são pagas através de acordo, por quê? Porque sai mais rápido, né? Então imagina, poxa, você como cliente, infelizmente errou ali, cometeu algum prejuízo para o seu cliente, você vai deixar esse processo correr e ser transitado e tudo mais, vai demorar muito tempo. Então, o acordo ele acaba sendo mais rápido. Consequentemente, pelo fato de ser mais rápido, ele acaba sendo mais barato, tanto para a seguradora quanto para o nosso segurado, porque ele tem franquia na apólice, né? Então, você participa aí com um pedaço desse risco. Então, assim, fica muito mais fácil quando a gente faz algo extrajudicial. E uma coisa que eu sempre gosto de frisar aqui é que a seguradora não está aqui para dizer se você errou ou não. Não é a gente que vai falar isso, tá? Se a gente ficar na dúvida que realmente houve ou não a falha, a gente vai deixar o processo ser transitado em julgado. Aí quem vai dizer se houve a falha profissional ou não é o juiz, não somos nós. Por isso que eu falei, se está muito evidente o erro, a documentação está clara e tudo mais, a gente vai partir para o acordo, porque não faz sentido o processo ser
chegar até o final. Se ficar alguma dúvida nesse sentido, a gente vai ajudando o nosso segurado aí durante esse processo, mas quem vai dizer se houve a falha ou não é o juiz e não a seguradora, tá? A cobertura de extravio, roubo e furto de documentos. Isso também é considerado uma cobertura importante. Quando a gente fala de extravio, roubo e furto de documentos, a gente está falando do documento do terceiro, do cliente de vocês. Então, precisou ficar com o passaporte original, esse passaporte foi roubado, extraviado ou furtado, todo o custo para tirar um novo passaporte, uma nova documentação, a agenda lá para poder marcar e tudo mais, tudo isso vai ser custo da apólice, tá? Então, todo esse custo aí de retirar um novo documento, ou um novo contrato e tudo mais, é previsto pela apólice. E a cobertura de consultores contratados e subcontratados, que é uma cobertura para a pessoa jurídica, quando você tem uma empresa ali onde tem mais de um funcionário, você pode ter ali empresas que você subcontrata para prestar esse serviço para você. Então, por exemplo, eu sou de uma agência aqui de São Paulo e preciso atender um cliente de Curitiba e não vale a pena eu ir. Eu vou lá e subcontrato uma outra agência para prestar esse serviço em meu nome. Se essa agência errar nessa prestação de serviço em meu nome, ela também vai estar amparada pelo seguro, tá? Desde que seja o mesmo tipo de atividade profissional e desde que eu consiga comprovar de alguma forma que eu subcontratei o serviço dela. Pode ser por contrato, por e-mail, por nota fiscal entre prestadores de serviços, tá? Aqui falando um pouquinho das particularidades do produto, tá, pessoal? Quando a gente fala de responsabilidade civil profissional, a gente está falando de um produto de cauda longa. O que a gente chama de cauda longa? É que nem sempre quando a apólice se encerra, o risco também se encerrou, tá? Então, quando você tem uma apólice, geralmente você tem uma apólice de 1 ano, que é o período de vigência dessa apólice, tá? E aí a gente tem outros 3 blocos, que pode ser o período de retroatividade, o prazo complementar e o prazo suplementar, tá? Eu vou falar um pouquinho o que difere aqui para cada um, para vocês entenderem na apólice de vocês. O que é esse período de retroatividade? É sempre o período anterior à data que você contratou a apólice. Putz, contratei a apólice hoje, a partir de hoje, se eu cometer qualquer erro, eu estou coberto. Mas, se eu contratar uma apólice hoje com retroatividade, que é o passado, de até 5 anos, 4 anos, 3 anos, eu também vou ter cobertura para estes atos que eu possa ter cometido no passado, tá? Então, olha, eu fiquei sabendo desse seguro agora, eu quero contratar agora, mas a minha empresa já existe há 3 anos, e eu não sei se eu errei, se eu posso ser reclamado ou não. Então, o que você faz? Você contrata uma apólice nova a partir de hoje, mas com a retroatividade para trás. Lembrando que esse período aqui são para fatos desconhecidos, tá? Então, não adianta nada você contratar uma apólice hoje, com retroatividade de 2, 3 anos, sendo que você teve uma reclamação e você querer a cobertura para esta reclamação, tá? Então, isso não faz sentido, é a mesma coisa que eu sempre dou o exemplo do seguro do carro batido. Ninguém vai aceitar um seguro e acionar um seguro para um carro que já foi batido, tá? Então, você acaba cobrindo o passado, todo e qualquer erro novo que possa surgir, a reclamação de coisas que você possa ter cometido no passado, tá? E o que é esse prazo complementar? O prazo complementar é o período onde você pode apresentar uma reclamação. Então, vamos lá. Contratei a apólice hoje, com retroatividade para trás. Minha apólice se encerra daqui a 1 ano e eu decidi não renovar a minha apólice. Não quero renovar, estou sem dinheiro, que aconteceu muito com a atividade de vocês aí no início da pandemia. A gente acabou não renovando muita apólice, porque dificuldades financeiras dos clientes e tudo mais. O que essa apólice aconteceu? Ela entrou em prazo complementar, que é o prazo onde você pode apresentar uma reclamação de qualquer fato que tenha ocorrido na vigência ou na retroatividade, caso seja contratado. Então, olha, fechei um pacote em 1/1/2021, tá? A minha apólice se encerrou em 1/1/2022, eu resolvi não renovar, só que a viagem do meu cliente era em 5/6/2022. Poxa, eu já não tenho mais apólice. Mas quando ele foi viajar, foi detectado que eu reservei o hotel errado ou alguma coisa do tipo.
o que acontece? A reclamação ela vai estar aqui, dentro do prazo complementar, não dentro da vigência nem da retroatividade. Quando eu vendi o pacote, eu vendi aqui, no período de vigência. Só que a minha reclamação pode ser depois. Então, no nosso seguro da CAD, você tem esse prazo complementar de 3 anos, se você não renovar a apólice, para apresentar alguma reclamação de algo que aconteceu ou no período de vigência ou na retroatividade. Importante, pessoal, o prazo complementar não é para cometer novos erros, né? Não são os atos que eu cometi, são reclamações que eu posso receber de atos que eu tive no período de vigência ou na retroatividade da apólice, tá? E somos, não sei se a única, mas uma das únicas seguradoras que oferece período retroativo para seguros novos, para empresas que nunca tiveram seguro. Aqui falando um pouquinho das categorias e atividades que a gente também tem aceitação dentro da nossa plataforma, tá? Quando você vai em outras seguradoras, geralmente elas excluem turismo de aventura, ou elas excluem bagagem, ou elas excluem uma série de coberturas aí que são importantes para vocês, tá? E o nosso produto, vou dizer para vocês que é bem completo e a gente tem uma aceitação para vários tipos de atividades dentro do ramo de vocês. Então, a gente fala do próprio agente de viagem, a gente fala do operador de turismo, a gente fala da pessoa que só vende o seguro ou assistência à viagem. Então, a gente tem aqui bastante atividade relacionada ao turismo, tá? Então, também somos uma das seguradoras que tem o maior leque de aceitação quando a gente se fala desse tipo de atividade. Aqui, falando uma das vantagens de ser nosso corretor e nosso cliente, é que a gente tem um atendimento que se chama sala de emergência, tá? É uma assistência para todos os nossos clientes, onde é um 0800, é um canal onde você, como cliente, pode entrar em contato com um advogado especialista na área de vocês. Como que funciona? Ligou nesse 0800, você vai falar qual é a sua dúvida ou qual é o seu problema, porque às vezes você ali está no calor da emoção, aconteceu algum problema, o seu cliente não conseguiu embarcar por alguma falha sua e você não sabe como lidar nesse momento de emergência. Você pode ligar nessa sala de emergência, nesse canal, e aí um advogado vai te orientar, olha, faça isso, ou já entre em contato para abrir o sinistro, mande o formulário tal, tire print das conversas para que você consiga se resguardar e poder acionar o seguro. Então, aqui, esse atendimento vai dar um conforto para vocês nessa hora de estresse e uma orientação do que possa ser feito para ajudar vocês e para que não piore a situação ou para que você dê mais conforto para o seu cliente, né? Lembrando que esse advogado ele não vai dizer para você, o seguro vai te dar cobertura ou não vai. Não, aqui é um primeiro atendimento emergencial mesmo para poder ajudar vocês nessa hora de crise, tá? Aqui, falando um pouquinho com a concorrência, né? A gente aqui está falando para vocês com uma parceria com um corretor que entende muito, que tem um canal muito aberto aqui com a gente, que são parcerias de anos, tanto com vocês como aqui com a gente, né, com a CAD. E uma coisa que eu sempre gosto de falar e de relembrar. Gente, o preço do seguro ele é importante, por isso que a gente também tem uma condição diferenciada para vocês, tá? Mas existem mais coisas além disso, né? Então, reparem sempre nas coberturas que vocês estão contratando, né? Se ela tem alguma limitação ou a quantidade de coberturas oferecidas ali. Então, de repente, eu falei aqui para vocês do custo de restituição de imagem, outra seguradora pode não dar essa cobertura, ou o prazo complementar que eu falei aqui, a gente dá 3 anos, mas outras seguradoras podem não dar. Então, reparem nisso. A ideia da parceria que a gente tem com a corretora aqui, que é exclusiva de vocês, é sempre oferecer o produto mais completo e que tenha mais aderência para a atividade de vocês. Então, comparem. O preço ele é importante, mas vai chegar lá no final, caso você precise acionar o seguro, às vezes a gente que estava oferecendo uma cobertura X e a outra seguradora não, vocês podem aí cair numa possível coluna onde não vai ter cobertura no sinistro de vocês, tá? Aqui deixa para vocês os nossos canais de atendimento. Então, aqui
são para clientes, né? A CAD, quem não é cliente não vai conseguir, nesse momento, ter um atendimento, porque o atendimento é através do corretor, mas esses são todos os nossos canais, para caso vocês precisem falar sobre um possível sinistro, sobre uma possível problema que possa ter, ou até mesmo se você vir a ser um corretor de seguros e querer se cadastrar, tá? Acho que agora a gente pode abrir para as perguntas, caso alguém tenha algum complemento, fique à vontade. Obrigada, Mari. Realmente foi bem esclarecedor. Temos algumas dúvidas, sim. Deixa eu pôr aqui. A Evelyn Caroline e o Ricardo Curti, eles queriam que você citasse alguns exemplos reais de falha profissional na nossa área, para eles entenderem melhor o que está coberto ou não. Tá, legal, acho ótimo isso. Eu acho que até o corretor pode falar mais, ele está mais ali, eu vejo uma forma mais ampla de produto, mas eu vejo aqui, eu tenho alguns exemplos de sinistro onde o agente falou que não precisava de visto, né, para ir para o país que ele estava, não me lembro quais eram agora, ele não precisava de visto para ir nesse país. Só que o voo fazia... Como que fala? Esqueci o nome agora. Conexão. Fazia conexão. Boa, ótimo, isso, ótimo. Fazia conexão num país que precisava. E aí, quando eles foram embarcar, eles foram impedidos de embarcar. Esse casal era em pleno final de semana, eles foram impedidos de embarcar, era de lua de mel. E aí, eles iam perder um monte de dia de viagem, ia ter que comprar uma passagem ali em cima da hora. E aí, o que esse agente fez? Ele comprou essas passagens sem essa conexão, direto para os viajantes, né? E depois entrou com um pedido de ressarcimento do seguro, comprovando a reclamação pelo WhatsApp, a informação que ele passou que realmente não precisava de visto. Então, ele passou toda essa documentação e a gente entendeu que ele agiu de uma melhor forma possível aí para poder mitigar um prejuízo maior. Porque imagina você falar, olha, não, volta que eu vou comprar tudo de novo, a gente vai refazer. Putz, o casal já ia ficar muito bravo e perder vários dias de férias, né? Não sei se quer complementar mais alguma coisa, fica à vontade. Mari, eu quero complementar sim, porque muitas vezes, principalmente aí em 2020, 2021, a gente teve alguns casos, né, de sinistro e acabamos aí orientando os agentes de viagens. E erros, aquele fatal, né? O passageiro embarca 00:30 do dia 20, e aí informa que ele tem que se apresentar no dia 20, não no dia 19. Aí o passageiro vai no dia 20 se apresentar, só que o voo dele já foi aos 30 minutos do dia 20. Então, isso é uma falha, assim, muito costumeira, né? Corriqueira. Recorrente, né? Recorrente, exatamente. Boa, Ju, boa. Recorrente. Então, isso é um detalhe. Aquele famoso também, né, que o passageiro chega com a família, tudo, contratou o traslado, aeroporto, hotel, e cadê o recepcionista ali, cadê o receptivo, né, melhor dizendo, para pegar esses passageiros e levar até o hotel. Um não encontra o outro, enfim, acaba tendo prejuízo ali com táxi, tendo que arcar com essa despesa, e aí ele está com a família toda, mala, não sei o quê, contrata ali na hora, acaba sendo um valor sempre mais alto, enfim. São algumas falhas aí recorrentes, né, dos agentes. Arnaldo, Famoso... Oi. Deixa eu tirar uma dúvida. Nesse caso, por exemplo, do transfer, o transfer não teve uma falha do agente, o agente contratou o transfer, só que a operadora, o receptivo local não chegou, não encontrou o passageiro. Esse caso também entra na pólice? Sim, entra como cobertura, né? Porque teve uma falha aí, precisa identificar onde ocorreu essa falha, né? Será que realmente o agente de viagens contratou o serviço? É uma pergunta. Ele contratou no dia certo, né? Então, assim, tudo isso tem que ser previamente analisado, tá? Mas são falhas que realmente ocorrem também durante aí a venda. Além, só puxando um ganchinho, Arnaldo, claro, além da claro. responsabilidade solidária que você vai ter, né? Por mais que o erro possa não ser seu, quem fechou esse pacote, quem indicou esse transfer foi você como agente,
né? Então, você, independente se o erro foi seu ou não, provavelmente uma reclamação você vai ter. Por quê? Porque o ponto focal de fechar o pacote e de orientar qual era a melhor companhia ou qualquer outra coisa do tipo é seu. Então, uma responsabilidade em cima disso você também vai ter. Sim, Perfeito. com certeza. O que a gente sempre costuma orientar também os agentes de viagens, e a Mari colocou muito bem isso, é ter toda a documentação em ordem, seja a troca de e-mails com o cliente durante a venda, seja a emissão do voucher, enfim. Tivemos também um caso que o agente simplesmente não tinha o voucher da venda. Ele tinha todas as condições de cobertura, perfeito, tudo em ordem, enfim, era considerado um sinistro realmente, só que quando a seguradora pediu a documentação, ele se atrapalhou, ele não tinha, não era o costume dele, por exemplo, guardar voucher mais de 6 meses, enfim, tivemos aí a sorte e a orientação para que ele fosse atrás do operador, resumindo, conseguiu a documentação e o sinistro foi pago. Então, pessoal, documentação realmente é muito importante, tá? Aproveitando, eu quero só fazer um gancho aqui com a fala da Mari também, referente à pessoa física e pessoa jurídica, que até a Juliana levantou pontos importantes. Arnaldo, desculpa, você consegue ligar sua câmera ou ainda está com a conexão ruim? Vamos ver. A gente tirou o compartilhamento. Vocês estão me vendo? Tá. Se o som ficar ruim, vocês me falam. Aí eu acabo tirando a câmera. Um ponto importante da contratação, pessoa física ou pessoa jurídica. Naquele exemplo, né? Então, se a pessoa é pessoa física, MEI, enfim, e ela resolveu chamar um amigo, um freelancer, para dar uma ajuda, e esse vendedor, freelancer, que está colaborando com essa pessoa, com esse agente de viagens, causar um dano, realmente não tem seguro. E a obrigação é que ele tenha um seguro, sendo freelancer, mesmo não sendo MEI ou EIRELI, enfim. Tá? Então, é importante que os dois tenham, uma vez que o seguro passa a ser pessoa física e não pessoa jurídica. E no caso de pessoa jurídica, a Mari colocou muito bem também, se ele tem mais colaboradores, enfim, é importante que esses colaboradores estejam no regime CLT, porque senão a seguradora também não considera que eles estão no guarda-chuva da agência de viagens. São simplesmente freelancer não tem nada a ver, não está vinculado à agência X Turismo e assim por diante. Então, importantíssimo que tenha um que seja CLT. Até por isso, Naldo, o valor do seguro para a pessoa tá ruim, né? Tá falhando, acho que você vai ter que tirar a câmera mesmo. Mas, Arnaldo, até queria aproveitar que você está falando sobre esse tema, porque realmente ficou muita dúvida, né? Inclusive o Sérgio Tonelotto perguntou, né? Quem for MEI se enquadra em CNPJ ou CPF? Ou ele pode fazer, ele que pode escolher, né? Então é importante a gente falar sobre isso também. Perfeito. Vou dar sequência, tá, Mari? Claro, fica à vontade. Tá bom. Nesse caso, ele sendo MEI, não tendo nenhum colaborador, então, até porque é microempresa individual, né, ele não poderia ter colaborador, então ele pode fazer o seguro na pessoa física, porque a CAD tem essa contratação que acaba estendendo a pessoa jurídica, pelo fato dele ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. O que acontecer ali com um ou com o outro estarão cobertos. Ficou claro? Sim, Sérgio, se você tiver mais alguma dúvida, por favor, coloca ali no chat que a gente vai responder. Nós temos também algumas perguntas aqui da Simone Machado sobre o erro do prestador de serviço, que eu acho que ela não ficou claro, né? Se o erro for do prestador de serviço, se o seguro cobre. Pelo que a Mari falou, nós temos coparticipação. E pelo que você falou, Arnaldo, também a gente tem que analisar o caso se foi um erro só do prestador ou se realmente nós não contratamos como agente de viagem, ou se a gente contratou com data errada, horário errado. Então, eu acho que não ficou claro em relação a isso. E outra pergunta da Simone é em caso da companhia aérea que decreta falência, que a gente já teve alguns casos aí, né? Como que fica?
Ok, Mari? posso Tá bom. responder, posso responder. Então, nesse caso do subcontratado ou do prestador, né? A gente tem duas maneiras. O prestador, ele pode errar, tá? E aí ele vai ter a responsabilidade dele. Só que você, como agente, também vai estar exposto nesse sentido, tá? Por quê? Porque você indicou. É a mesma coisa do Arnaldo, tá, pessoal? Ele pode indicar para vocês uma seguradora, onde ele considere uma seguradora boa, e aí chega lá no final, a seguradora entra numa falência. Eu já estou pegando o gancho da próxima. Ele não tem culpa, ele não tem como saber que aquela empresa ou ela não vai arcar com as responsabilidades dela, ou ela vai falir, ou ela vai cancelar o voo. Ele não tem como saber. Só que o que o juiz entende lá no final? Um processo como esse, a gente vai deixar o processo ser transitado em julgado. Por quê? Porque para a gente não foi uma falha do agente ou do corretor, nesse caso, né? Foi uma coisa que não tem como calcular, não tem como prever. Só que o juiz, lá no final, pode dizer que, olha, você como indica, você que como está nesse meio, desculpa, ou coisa do tipo, você também tem uma responsabilidade nisso. Então, o juiz pode sim, olha, metade da ação vai para o agente, metade da ação vai para a companhia aérea. Então, o juiz pode determinar nesse sentido. Né? Como eu disse para vocês, não é a gente que vai falar se vocês erraram ou não, se vocês são responsáveis por aquilo ou não. Perfeito, Mari. A Marcela Carvalho diz o erro de prestação de qualquer serviço que englobe a viagem contratada. Eu acredito que sim, Marcela. Tudo que engloba o que você passou para o seu cliente e fez um dano a ele, a seguradora cobre, né? Se tiver essa reclamação extrajudicial, judicial, enfim, dentro das regras da seguradora, como a Marina passou para a gente. É isso, né, Mari? Perfeito, Ju. Existem as falhas que ficam muito evidentes, que podem ser de vocês, e aí não tem discussão, mas existem essas que a gente chama de bola dividida. Pode ser um pouquinho com vocês, um pouquinho com a outra agência ou coisa do tipo. Perfeito. Pelo jeito, acho que não tem mais nenhuma dúvida. Eu acho que a apresentação foi muito boa. Muito obrigada, Mário, Arnaldo. Se vocês tiverem alguma consideração aí a fazer, fiquem à vontade. E a todos também estamos à disposição. Se tiverem dúvida após a live, pode mandar sua dúvida para o atendimento@casadagente.com.br, e nós vamos, com todo prazer, né, poder apresentar isso para vocês. E só mais uma coisa, a gente tem alguma condição especial para quem é consultor da casa, Arnaldo? Sim, excelente colocação. Temos uma condição diferenciada para quem é da casa do agente. Então, vamos lá. Se algum agente nos procura e ele não é da casa do agente, o preço dele vai ser o preço cheio, vamos dizer assim. Se ele é da casa do agente, ele vai ter um desconto, e esse desconto vem discriminado na apólice, e, claro, em função dessa parceria já de anos, acho que desde 2017 que estamos juntos, né? Então, é uma parceria que só vem crescendo. Então, sim, o agente de viagens filiado, associado à casa do agente, tem um desconto, sim, na sua pólice. Perfeito. Então, os interessados, mandem né, o e-mail através do atendimento. Nós vamos direcionar também para o link do seguro. A gente vai dar o contato do Arnaldo e vamos manter a segurança de todos, né? A gente preza tanto pela segurança do nosso cliente, a gente precisa cuidar da nossa também, né? Sim. Juliana, deixa eu colocar mais um ponto importante. Em função dessa alteração de nome, Argo, para ACAD Seguros, então aquele link deixa de funcionar. Em breve eu mando para você o novo link para que o pessoal possa, enfim, fazer simulações e tudo mais, mas o nosso contato também está sempre aberto, no caso da corretora, seguros@cozebraseguros.com.br. Caso queira mandar e-mail direto também, a gente faz todo esse cálculo e assim por diante. Ok? Perfeito, então, Arnaldo, pode deixar, e a gente vai também compartilhar assim que tiver, nós vamos mandar um e-mail marketing para todos, avisando, e deixamos na área do agente, dentro do nosso site também o link. Então, tem várias formas aí de acionar você. Muito obrigada pela apresentação, muito obrigada por trazer
isso para nós e ficamos felizes aí em continuar com essa parceria. Eu queria agradecer também, Ju, Arnaldo, pelo espaço aí, a todos que nos ouviram. Obrigado por me ouvir, mesmo com a câmera aqui meio ruim, mas obrigado, pessoal. E qualquer dúvida aí, o Arnaldo é muito competente, a corretora é muito competente e a gente também está aqui à disposição. Obrigada mesmo e um bom dia para todos. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Até logo. Bons negócios para todos.